O meu olá a todos. Estando falando no nosso espaço saúde de hoje, eu vou falar sobre algo que é muito comum, né? E esse vídeo seria interessado principalmente para a classe masculina, mas eu vou fazer um apelo para a classe feminina, ou seja, as esposas dessas pessoas que têm esses problemas, porque psicologicamente falando, a mulher ela é mais preocupada no tratamento de doenças, enquanto o homem muitos deles querem se mostrar fortes, deixam para o último momento, só quando eles estão correndo um risco maior em que ele se preocupa em ir atrás desses problemas e procurar ajuda médica especializada. Vamos fazer hoje aqui uma comparação entre a hiperplasia prostática benigna, né, que é o chamado problema na próstata inchada, e o verdadeiro câncer de próstata. Então, em primeiro lugar, a hiperplasia de próstata é quando ela aumenta de tamanho, ou seja, a próstata ela tem mais ou menos o tamanho dessa laranja aqui, só para vocês terem uma ideia. Ela é um pouco menor, né? Então, a próstata ela fica próximo da bexiga e ela tem um pequeno caninho, né? Isso é uma comparação tosca, mas dá para entender. O cano da uretra, o caninho da uretra, em que o homem faz o xixi, ele passa dentro dessa laranja e sai aqui. O que é que a próstata faz? A próstata ela é responsável por nutrir os espermatozoides e criar um pH naquele líquido quando o homem ejacula, para que os espermatozoides eles não morram logo na saída. Eles são nutridos, eles são acumulados nas vesículas seminais que ficam próximas da próstata mesmo. Mas entendam o seguinte, o homem urina por esse caninho. A próstata ela aumenta de tamanho à medida do tempo, pois sabe-se que muitas vezes alguns fatores, como a baixa da testosterona, é quando o homem entra na andropausa, tanto que isso ocorre principalmente na quinta, sexta década de vida, com mais frequência. Por quê? Porque vai baixando o nível de testosterona, como abaixa o nível de estradiol na mulher e ela entra na menopausa, mas existem muito mais mulheres preocupadas em tratar a menopausa do que o homem preocupado em tratar a andropausa. Isso aí é um grande problema por falta de conversa, de orientação. Isto geralmente é feito por um especialista chamado urologista, né, que faz esse acompanhamento. E eu vou citar alguns dados aqui e vou explicar de forma nutrologicamente falando, tá? Eu não vou entrar na conduta do urologista, por assim dizer. A hiperplasia benigna de próstata, quando ela incha, ela vai crescendo, mas só que ela não cresce para fora, como se fosse um tumor. É como eu disse para vocês, essa laranja aqui, ela tem uma casca dura. É a mesma coisa que com a próstata. Ela não consegue crescer para fora, ela cresce para dentro daquele caninho que eu mostrei e começa a obstruir a urina. Isso gera muitos dissabores. Aquele marido está sempre reclamando que está com dor, que está com a urina retida, quebra um pouco aquele ritmo dele, mas a hiperplasia, ela não leva a câncer. Agora, o câncer da próstata é muito mais grave, ele se espalha para fora dessa casca e atinge os ossos, atinge bexiga, atinge vários outros órgãos próximos à próstata. Isso não quer dizer que quem tem aumento de próstata não pode ter o câncer dentro da próstata, porque ela tem esse tamanho e você pode tanto ter um, ter o outro ou ter os dois associados. Os pacientes acima de 40 anos, eles têm uma tendência a desenvolver mais essa hiperplasia de próstata e que se pronuncia mais acima da quinta a sexta década de vida.
40% dos homens terão esse problema e 10% deles precisarão de cirurgia. Quem tem um antecedente familiar, né, alguém que tem um tio, tem um pai que já tenha tido câncer de próstata ou aumento de próstata, ele dobra o risco de ter esse problema. Paciente acima de 60 anos com antecedente, ele tem um risco de 6 a 11 vezes maior. Isso por quê? Porque está muito ligado à parte alimentar também. Dentre a parte alimentar, a principal causa é a baixa da testosterona, que eu já citei antes, o aumento da dihidroxitestosterona, que é quando a testosterona está baixa, o DHT, que eu citei antes aí, ele é 4 vezes mais potente, mas tem muito mais complicação no corpo, é como se fosse uma forma de defesa do corpo. E o aumento do estradiol no homem, isso pode acontecer, o estradiol é específico da mulher e não do homem. Então, existe hoje o toque, que muitas vezes não é tão sensível para o câncer de próstata, porque o câncer pode estar mais na parte central da próstata e quando se faz o toque não se percebe nada. Tem o aumento do PSA, que também não é tão confiável, que no homem o PSA tende a aumentar com o tempo. Isso deve ser sempre acompanhado. E a cirurgia, né, que seria o último caso aí. Dentro da nutrologia, nós dizemos o seguinte, a primeira coisa está associada ao peso. O homem obeso, ele tem uma chance de 3 a 4 vezes maior de ter uma hipertrofia de próstata. Por quê? Porque a gordura que existe no homem leva a uma produção maior de estradiol, que é o hormônio feminino. E isso é causa para que haja aumento da próstata. Vamos associar em termos de tecido no corpo, a próstata associada ao útero. É a mesma sequência, só que são com hormônios diferentes. A falta de um causa outro problema. Então, dentro da parte da nutrologia, eu recomendaria o seguinte, as pessoas começarem a ter uma dieta mais saudável, cortar produtos industrializados, porque é muito fácil o homem procurar o médico, ele passa aqueles comprimidos e a dieta continua. Ele continua comendo tudo que come normalmente e isso não vai resolver nada. Fora que esses medicamentos, eles são paliativos. Eles não vão resolver o problema, eles não vão atuar nesse sentido aí. Então, produtos como óleos, açúcares, gordura trans tipo margarina e várias outras coisas aí, né? Cafeína, uso de álcool, porque pode encher muito aquela bexiga e dar uma retenção muito grande, né? O consumo de beta-caroteno, que são aquelas substâncias amarelas, seja frutas, sejam legumes, isso é muito importante. O consumo de licopeno, que está principalmente associado ao tomate. O tomate, ele contém licopeno, e o licopeno, ele ajuda a reduzir o tamanho da próstata. Lembrando que ele deve estar sendo usado de forma concentrada. Aquele tomate que tu come na salada, ele não tem tanto licopeno ativado para fazer efeito. Então, ele tem que ser muito usado de forma concentrada, principalmente em molhos. O uso da luteína, que está presente principalmente na gema do ovo, né? E temos vários remédios utilizados pelo urologista que eu não vou citar aqui, né? Que já existem vários estudos aí. Eu citaria de forma fitoterápica uma tríade muito boa. A ortiga, o pigeon africano e o sal palmetto. Eles têm um efeito quase que semelhante a essas drogas sintéticas, né? Não são muito recomendadas porque em todos os congressos não se fala em fitoterapia ou formas alternativas para o tratamento. Terceiro, ômega 3, beta-citosterol, a semente de abóbora que é rica em zinco, que ajuda nesse processo. A reposição de selênio, ou seja, uma castanha do Pará por dia te repõe cerca de 3 vezes o selênio que você precisa. O alho
e principalmente o enxofre, que existe em brócolis, couve-flor, plantas verdes, mas existe a suplementação também, que atua sobre as células cancerígenas, doenças cardiovasculares, ajuda a desintoxicar o fígado e ajuda também na tireoide. Isso aí é muito importante. Então, a minha dica para todos, porque esse assunto é muito longo, eu dei uma dica muito rápida aí, é de que a alimentação ela é essencial. Você deve falar, conversar com um nutrólogo, conversar com alguém que conhece essa sequência, porque apenas a medicação sintética utilizada, ela não vai ajudar a resolver. Tanto que a tendência é esses homens passar por uma raspagem na próstata, uma raspagem para evitar que se prenda aquela urina. E isso vai continuar acontecendo. Então, esposas, não maridos, esposas que são mais preocupadas, por favor, converse com o seu marido e procure uma melhor forma para tentar reduzir esse problema e esse tipo de complicação. Fica aí a minha dica rápida, porque o assunto é longo. O meu grande abraço a todos e tenham um excelente final de semana. Até mais.